Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Hoje vamos estar lendo o livro de Isaías, capítulo 19. Profecia contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremeceram diante dele, e o coração dos egípcios se derretera dentro deles. Por que farei com que egípcio se levante contra egípcio, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo? Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaziará dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos e encantadores, necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pecadores gemerão, suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio. Os pescadores gemerão, suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio. E os que estendem redes sobre as águas desvalecerão. Consternação os que trabalham em linha fino, e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoar. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direi, falarão, sou filho de sábio, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciei-te agora informe-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tomarão os príncipes de Zoar. Enganados estão os príncipes de Meifins. Faz errar o Egito, que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e tremerão, ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra ele. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna, e erigerá o Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos.
na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um Salvador, o defensor, que o há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhe atenderá as orações, e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, uma profecia, Pai, já estão se cumprindo. Tua palavra, Senhor. Tudo nesta terra passará, mas o Senhor diz que a tua palavra sempre será a mesma. Está aí hoje, Senhor, estas nações em guerra, outros países com falta de lideranças, outros com todas as suas dificuldades. Mas o Senhor é dono, ó Pai, de todas as nações e a terra. O Senhor, meu Pai, é que reina. O Senhor hoje, o ômega, o fim, o sempre será, Pai. E eu apresento a Ti, Senhor, esta nação, Pai, onde estão em conflito, essas lideranças, Pai, esses seres humanos, esse ser, meu Pai, da terra. Seja o Senhor na vida de cada um, Senhor. Pai, porque o Senhor diz na sua palavra que o seu povo, o seu guarda, o seu povo, o seu livra de todo o mal. Eu apresento a Ti, Senhor, as nossas vidas. Eu apresento a Ti os remanescentes, Senhor. Eu apresento a Ti os senhores e as senhoras. Pai, eu coloco nas Tuas mãos nossas vidas. Livra-nos, Senhor, das maldades, das confusões. Livra, Senhor, de tudo aquilo que não é do Senhor. E eu te peço especial nesta noite pelo Brasil. Toma o Brasil nas suas mãos, Senhor, nossas lideranças. Seja o Senhor nosso rei, meu Pai. Eu entrego os pequeninos nas suas mãos, os países onde estão em guerra. Pai, envia teus anjos, Pai, livra o teu povo. Eu entrego, meu Pai, os que estão enfermos. Derrama teu bálsamo, ó Senhor. Livra, Pai. Dá um milagre, esse que necessita. Seja o Senhor, Pai, em nossos lares, nossos entes queridos, nos quatro cantos desta terra. E eu entrego esse que está triste, abatido, precisando de um refrigério, do seu abraço, Senhor. Eu entrego senhoras que estão pedindo oração por um ente querido. Visita os lares, os casais. Toca, Pai. E eu entrego tudo e todos nas suas mãos, na certeza da vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.